Tá, ok. Bom, boa tarde a todos. Dando início à segunda reunião da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Agradecer a presença do vereador Zé Maria Bom, do vereador Renato Moraes, da Cacilda. Cacilda, tem ata da reunião anterior? Por favor, então. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da primeira reunião ordinária. Aos 16 dias do mês de janeiro de 2019, às 13 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Renato Nascimento de Moraes e José Vladimir dos Santos, para a realização da primeira reunião ordinária. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião. O presidente coloca em discussão o parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei número 4316, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2919/2012, que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel, táxis, no município de Itajubá e da outras providências de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Em votação, o parecer do relator favorável à tramitação do substitutivo ao projeto de lei número 4316 foi aprovado pelos vereadores Rodrigo Sampaio Melo e José Vladimir dos Santos. Absteve-se da votação o vereador Renato Nascimento de Moraes, por ser o autor do projeto. O vereador Renato Moraes sugeriu que o acréscimo do termo mobilidade ao nome dessa comissão. A comissão acatou a sugestão. O presidente recomenda ao vereador Renato Moraes que faça a proposta do projeto em nome da comissão. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo enquanto arquivada nessa Casa Legislativa, e lavou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Sala de sessão JK, 16 de janeiro de 2019. A ata está em discussão. Presidente, pela ordem, eu gostaria de me abster, porque eu não participei da reunião. Tá, ok. Obrigado. A ata está em votação. Quem concorda, permanece como está. A ata aprovada com o meu voto e o voto do vereador Renato e a abstenção do vereador Zé Maria. Bom, vamos para a leitura dos pareceres. Nós temos 2 pareceres para serem lidos hoje. Vamos dar início, Cacilda, por favor, ao projeto de lei 4353/2018. Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei 4353/2018. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4353 de 2018, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para fins de operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, no município de Itajubá, e da outras providências de autoria do prefeito. A proposição de sua encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno dessa Casa Legislativa. Parecer do relator. O projeto de lei número 4353 pretende, resumidamente, autorizar a contratar por tempo determinado, para atender excepcional interesse público, profissionais para compor equipe de saúde no sistema prisional, na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. Os profissionais a serem contratados seriam os seguintes: 3 assistentes sociais, 1 cirurgião dentista, 1 enfermeiro, 1 médico psiquiatra ou com experiência em saúde mental, 2 psicólogos, 1 técnico em enfermagem, 1 técnico de saúde bucal. Os agentes temporários se ligam à administração pública por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público, como é o caso aqui tratado. Conforme o artigo 4 do referido projeto, a vinculação dos profissionais com a administração municipal se dará mediante o contrato individual de trabalho temporário, após aprovação em processo seletivo simplificado. Os contratos terão duração de 1 ano, podendo ser renovado por igual período. No projeto existe ainda a previsão de que o contrato poderá ser rescindido mediante comunicação prévia com antecedência mínima de 30 dias. Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, a contratação por tempo determinado trata-se de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária, sendo incompatível com o regime normal de concurso público. O dispositivo contempla as situações nas quais a própria atividade a ser desempenhada é temporária, eventual, abre parênteses, não se justificando a criação do cargo ou emprego, pelo que não havia cogitar de concurso público, fecha parênteses,
ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem suprido o interesse comum que se tem de acobertar. Ademais, cabe observar que a alteração pretendida para o ato administrativo de vinculação temporária atende aos 3 suprespostos necessários: determinabilidade temporal, temporariedade, excepcionalidade do interesse público. Terminabilidade temporal para que os contratos firmados tenham sempre prazo determinado. Temporariedade da função, porque a necessidade desses serviços deve sempre ser temporária. E excepcionalidade do interesse público, já que as situações administrativas comuns não podem ensejar o chamamento desses servidores. Conforme exposto na justificativa, em 2014, o município de Itajubá assinou junto ao Ministério de Saúde termo de adesão à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, para fins de recebimento de incentivo federal, objetivando o custeio de equipe de saúde no sistema prisional. Enquanto aguardava análise pelo Ministério, o município adiantou-se no atendimento aos custodiados, mantendo as suas expensas equipe técnica nos moldes de uma Unidade Básica de Saúde, UBS, em funcionamento no próprio presídio. Em 30 de julho de 2018, conforme portaria ministerial número 2300, GM/MS, o município foi habilitado para o recebimento de incentivo para o custeio da equipe de saúde no sistema prisional, passando o custeio da equipe a correr por recursos federais. Considerando que a equipe que atualmente presta serviço não está efetivamente completa, é necessária a aprovação do presente projeto a fim de viabilizar a contratação de profissionais com incentivo federal. Voto do relator. Diante do exposto, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4353 de 2018. Câmara Municipal de Itajubá, 25 de janeiro de 2019. Assina o relator da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação Política Urbana, José Maria Silva. Obrigado, Cacilda. O parecer ao projeto de lei 4353 de 2018 está em discussão. O parecer está em votação. Quem concorda com o parecer lido, permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade dos membros da comissão. Cacilda, temos o segundo parecer. Sim. Esse agora é relativo ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 4331 de 2018. Isso. Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação Política Urbana. Substitutivo ao projeto de lei número 4331/2018. Parecer do relator. A presente análise tem por objeto substitutivo ao projeto de lei número 4331 de 2018, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes, que acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 8º da Lei Municipal número 2220/1998, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo, serviço de transporte escolar coletivo urbano no município de Itajubá. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição não foi encaminhada para análise nos termos dos dispostos no regimento interno dessa Casa Legislativa. É indiscutível que toda criança com idade escolar deve frequentar a escola, já que a educação é um direito fundamental previsto constitucionalmente e, por meio dela, atingiremos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. Dessa maneira, é necessário que essas crianças tenham acesso à escola e a administração pública deve atuar no sentido de garantir tal acesso, inclusive no que tange ao transporte escolar, serviço público essencial no contexto da mobilidade urbana. Atualmente, a Lei 2220/1998, que regula o serviço de transporte escolar coletivo urbano no município, não oferece ao permissionário de serviço a possibilidade de outro condutor dirigir o veículo no transporte das crianças. A situação descrita pode causar prejuízo na continuidade do serviço, caso haja impossibilidade temporária de dirigir do permissionário, por algum motivo pertinente, causando, sim, a interrupção do serviço e consequente prejuízo aos usuários. É oportuno considerar que, com a criação dessa figura do motorista auxiliar, haverá possibilidade de revezamento no trabalho prestado por esses profissionais, possibilitando uma escala de serviço mais digna e maior qualidade de vida, criando ainda mais empregos. Diante do exposto, consideramos que o substitutivo é oportuno e importante para o nosso município. Assim, não havendo óbice, manifestamos favoravelmente a tramitação do substitutivo ao projeto de lei 4331 de 2018, Câmara Municipal, 16 de janeiro de 2019.
Assina o vereador José Maria Silva. Obrigado, Cacilda. Com a palavra, o autor do projeto quer fazer uso. Muito boa tarde, vereador Tenente Melo, presidente dessa comissão, vereador José Maria, relator dessa comissão. Também agradeço aqui, cumprimento a Cacilda, auxiliando aqui nessa reunião de comissão. A proposta do projeto é de criar a figura do motorista auxiliar para o permissionário de transporte coletivo escolar. Atualmente, como foi lido aqui no parecer, esses permissionários não têm a opção de, por qualquer razão, incapaz de conduzir o veículo por um período menor, enfim, ele não tem a possibilidade de permitir que outro condutor conduza o seu veículo, mesmo estando devidamente habilitado, mesmo cumprindo as exigências como curso de transporte escolar, ele não tem legalmente o respaldo para entregar o veículo para uma outra pessoa, assim como acontece no serviço de transporte de táxi. O taxista ele tem a opção de revezar e criar uma escala de trabalho com mais 2 motoristas auxiliares. Então, a proposta aqui é de criar a figura do motorista auxiliar para o transporte escolar, para oferecer maior qualidade e maior segurança também na prestação do serviço, tanto para os usuários quanto para o permissionário. Muito obrigado. Ok. O parecer continua em discussão. Boa tarde, vereador Tenente Melo, presidente dessa comissão, vereador Renato Moraes, membro dessa comissão. Eu gostaria de fazer um adendo. Esse é transporte escolar, mas não engloba o transporte escolar da Prefeitura Municipal. Não tem como encaixar também o transporte público escolar da Prefeitura Municipal? É muito boa a sua pergunta, vereador Zé Maria, mas nesse caso não se aplica, porque a gestora do serviço de transporte escolar da Prefeitura é a secretária de Educação. E ela tem o poder de delegar e trocar os motoristas de acordo com o que ela tem à sua disposição na secretaria. Ou seja, se por alguma razão um motorista de uma determinada linha do transporte escolar da Prefeitura não pode naquele dia dirigir o veículo, ela tem a autonomia de designar outro servidor para dirigir o veículo. Diferente do permissionário particular. Ele tem uma permissão concedida pela Prefeitura e quando ele não pode dirigir, a lei não permite que ele coloque outro motorista para conduzir a sua van. Tá, joia, esclarecido. Muito obrigado. O parecer continua em discussão. O parecer está em votação. A votação, senhor presidente, eu me abstenho por ser Autor do projeto. autor do projeto. Então, o parecer está em votação. Quem concorda continua como está. O parecer está aprovado com o voto do vereador Zé Maria e o meu voto. A abstenção do vereador Renato Moraes, que é autor do projeto. Mais algum assunto? Cildão, Renato, por favor. Vereador. Senhor presidente, antes de encerrarmos essa reunião, eu gostaria de compartilhar com essa comissão a intenção de um projeto de lei para oferecer melhores condições para os permissionários do transporte de táxi. E o meu objetivo é de apresentar a Vossas Excelências agora esse projeto de lei no interesse de pleitear a assinatura dos membros dessa comissão para que o projeto vá a plenário como autoria dessa comissão. O projeto, ele propõe que se cumpra um dos artigos da lei do táxi, que é a distribuição dos pontos de maneira igualitária, para prevalecer o princípio da isonomia entre os permissionários. Veja bem, sabemos que alguns pontos de táxi oferecem maior demanda em geração de viagens. Isso acaba favorecendo os permissionários que estão alocados ali. Diferente dos permissionários que estão em outros pontos que não têm tamanha demanda, acabam sendo prejudicados. Por exemplo, sabemos que o ponto de táxi na rodoviária, obviamente, gera maiores viagens do que o ponto de táxi que fica lá no centro administrativo, na prefeitura. Dessa maneira, o permissionário que presta o seu serviço na rodoviária tem muito mais viagens do que o permissionário que fica lá no ponto da prefeitura. A proposta é de, periodicamente, efetuar um sorteio entre os permissionários para que, por um período, aqui na proposta de
no mínimo 1 ano, seja feita uma redistribuição dos pontos para que todos os permissionários tenham, então, a opção, a oportunidade de prestar o seu serviço em todos os pontos de táxi na cidade. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de pedir a licença para ler a justificativa antes de entregar a Vossa Excelência a minha proposta. A justificativa que eu coloco aqui no projeto é o seguinte, na minuta, né, do projeto. O presente projeto de lei visa dar nova redação aos artigos 14 e 18 da Lei Municipal 2919, que dispõe sobre as permissões do serviço de transporte individual de passageiros, táxis, no município de Itajubá. Com a alteração proposta, haverá um real cumprimento dos princípios constitucionais da impessoalidade e da igualdade na distribuição das vagas nos pontos para a prestação do serviço do transporte de táxi. Da forma que se encontra hoje, a Lei Municipal 2919, somente com a criação de novos pontos é que há uma distribuição dos mesmos taxistas interessados. É certo, por outro lado, que existem pontos com maior procura de demanda, que são os polos geradores de viagem, do que outros. E, dada a redação atual da lei, muitos pontos são utilizados pelos taxistas há décadas, o que gera privilégios para alguns permissionários do serviço do que outros permissionários. Com a presente proposta, nós visamos criar a obrigatoriedade para a Secretaria de Defesa Social, o Departamento de Trânsito, da realização de sorteio a ser realizado no mínimo uma vez ao ano, para a redistribuição das vagas, criando assim uma rotatividade e uma forma mais justa de distribuição, respeitando o princípio da igualdade e da isonomia de direitos entre os permissionários do serviço de táxi no município. Com essa justificativa, a Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos solicitaria, então, a apreciação do plenário sobre esse projeto de lei. Então, senhor presidente, eu gostaria de entregar a Vossa Excelência a proposta de projeto para análise e solicitar, então, a apreciação dessa comissão no interesse de protocolarmos como comissão essa proposta de lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador Renato. Então, a gente analisa esse projeto e, na próxima reunião, a gente traz a decisão, né, já com a comissão assinando o projeto em conjunto ou não. Só uma dúvida, então o sorteio só é feito quando surgem novos pontos. Hoje é assim. E outra coisa, não tem nada previsto na lei, considerando os pontos que não funcionam 7 dias por semana, exemplo, o do centro administrativo, já tem alguma coisa prevista sobre isso? Porque a pessoa que fica no ponto que só funciona de segunda a sexta, por exemplo, tem prejuízo, né? Era uma dúvida só. Vereador Zé Maria? Presidente, gostaria de fazer aqui uma proposta de pauta, que foi trazido por uma moradora ontem no meu gabinete e eu estava acompanhando na outra comissão. Comissão de Obras, que eu era o relator também, um assunto importantíssimo que seria a individualização dos padrões de água lá no residencial Vitória e Esperança. Então, a gente queria saber em que pé que estão essa revisão, né, que eu tenho certeza que, pelo que a Copasa disse, né, outras reuniões já estavam sendo instalados já os canos, né, os tubos, os medidores, para que tivesse a individualização. Então, eu queria convidar a Copasa, os moradores, o síndico lá também, e também a diretora de habitação, Nádia, para a gente ver como que ficou, que eu tenho certeza que é de grande valia essa preocupação, e também já vou ficar sabendo também quanto que está a conta de água acumulada lá, a dívida, porque com certeza tem dívida, para a gente, início dos trabalhos nesse ano legislativo, nessa sessão legislativa, estamos já tendo que com certeza vai acabar caindo aqui, que sempre acaba caindo aqui na nossa comissão, para a gente estar atualizando para a gente não ser pego de surpresa, como que ficou, que de uma hora para outra a Copasa pode cortar a água lá, então a gente quer saber como que ficou isso aí. É uma sugestão de pauta. O senhor acha interessante? Sim. Coloco em votação essa proposta de convidar então, os representantes da Copasa, do condomínio
Vitória e da Prefeitura, né, do Departamento de Habitação, para que se discuta... E moradores também. E representantes dos moradores do condomínio, para que a gente discuta a situação atual da divisão, da segregação dos medidores de água. Da individualização, A né? individualização da água no condomínio. A proposta está em votação, todos de acordo, então faremos o convite para uma próxima reunião. Uma excelente pauta proposta, vereador. Mais algum assunto? Não? Então, não havendo mais nada a declarar, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a segunda reunião dessa comissão de obras. Obrigado a todos.